senhor foi uma reunião que tinha se livrado do Vladimir, que é o goleiro torcedor do Santos, e hoje o senhor foi lá buscar ele. Quer dizer, pagamos uma refusão de um atleta que é santista, não importa se ele é bom ou ruim, se não é o caso. Ele é melhor do que muitos que passaram pelo Santos, inclusive salvou a gente 2 lances no último jogo, certo? E agora só foi lá buscar ele. Quer dizer, que critério existe numa contratação? Zero, planejamento zero. Contratações de peso, presidente. Sabendo que o clube não tem condições de fazer contratações de peso, o senhor vai na mídia e fala que vai contratar grandes jogadores, o que não é verdade. O senhor me contrata Messias, o senhor me contrata Mendonça. São jogadores de peso? Para mim, eu gostaria que o senhor respondesse isso. Não são. Claro que não são. Como você acabou de ver, trechos da reunião de ontem do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, que teve seu início às 19h30, ontem, no dia 6 de fevereiro, na última segunda-feira. Hoje já estamos na terça-feira, entramos no dia seguinte, no day after, no pós-reunião, e a gente chega à conclusão, pelo menos eu chego a essa conclusão, né? Após estar lá na reunião, estar presente como imprensa, representando o Esporte por Esporte da Santa Cecília TV, que passa de segunda a sexta na Santa Cecília TV, das 23 horas até meia-noite e meia, e no YouTube de segunda a domingo, das 19 horas até as 20h30 no Esporte por Esporte Rádio. Estive representando o canal lá na reunião do Conselho Deliberativo do Santos. E assim, estando presente lá, estive presente das 19 horas, que a reunião começou às 19h30, mas eu cheguei bem antes, das 19 horas até umas 22h10, 22h15 por aí, pois me dirigi ao Esporte por Esporte da Santa Cecília TV, que começaria às 23 horas. O que a gente tira de lição, assim, como você viu na capa do vídeo, né? A gente chega à conclusão, pelo menos eu, igual já disse, de que não vai agregar em absolutamente nada, assim, se a gente for parar para pensar racionalmente, em consequências concretas, assim, em materiais concretos, em sugestões, em críticas construtivas, em podemos dizer assim, naquilo que podemos dizer que é o papel de um conselheiro, né? O papel de um conselheiro não é diferente no Santos Futebol Clube e nem um clube associativo do futebol brasileiro, né? E o papel de um conselheiro é o quê? Tá no nome dele, é dar conselho, sugestões, ele contribuir de alguma forma com o clube, ele chegar com críticas construtivas, algo que gere impacto notório, concreto. E assim, pelo que eu vi ontem, tá na internet aí, tá por todo lado, em Twitter, Instagram, YouTube, todo lugar aí na internet, trechos de alguns conselheiros que se destacaram mais, né, podemos dizer assim, entre aspas, que acabaram tomando a cena, né, acabaram se destacando no quesito ali de ter falado coisas que o torcedor queria. Então assim, aí a gente vai entrar num aspecto que é assim, o conselheiro, em tese, é para dar conselho. E a maioria dos conselheiros que estavam ali, na verdade a maioria não, todos os conselheiros que estavam ali, eu espero, né, todos os conselheiros, eu tenho certeza que são santistas, mas quando eles tiveram a oportunidade de falar, seja no palco, ou seja por online, porque foi híbrida a reunião, né, tinha alguns presencialmente lá e outros por link, por Zoom, quando ele tinha a oportunidade de usar a palavra, de fazer o uso da palavra, ele acabou agindo mais como torcedor, assim, na maioria dos casos. Estando ali presencialmente, sentindo o clima como estava ali. Então assim, torcedor é uma coisa, conselheiro é outra coisa. Claro que as duas coisas podem coexistir em um ser humano, e coexistem, e muitos dos seres humanos que estavam ali, que torcem para o Santos, são conselheiros. Então assim, mas quando você vai a público para falar com o presidente Andrés Rueda, na reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Andrés Rueda estava por Zoom, quando você vai falar, você, na minha opinião, tá? Não pode ser um torcedor, você tem que ser um conselheiro mesmo, e tirar coisas e organizar coisas concretas que podem ajudar e auxiliar na gestão e no bem do Santos Futebol Clube, que é o que todo mundo quer. Mas eu acabei notando pouquíssimas vezes isso ontem, ou pouquíssimas vezes, assim, bem pouquíssimas vezes mesmo, mas enfim, essa foi a reunião do Conselho Deliberativo ontem, no dia 6 de fevereiro, que teve as presenças, né, de torcidas organizadas, como a Camisa 10, a Sangue Jovem e a Torcida Jovem, que foram liberados ali para entrarem pelo presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o Celso Jatene. Foram liberados, né, primeira vez na história aí de reunião do Conselho do Santos que
membros de torcidas organizadas foram liberados e acabaram assistindo e participando, liberaram o link para entrar por Zoom também, por vídeo, para acompanhar a reunião também. Então assim, foi isso. Essa é a minha opinião sobre a reunião de ontem. Na minha visão, impacto assim para um futuro bem próximo, um futuro longo, não vai existir um impacto concreto e não vai existir algo que agregue totalmente, porque o presidente Andrés Rueda, muitas vezes na reunião acabava nem olhando pro membro, pro conselheiro que estava falando, e acabava de certa forma até dispersando, pelo que eu vi ali. Então assim, os conselheiros acham mesmo que tendo essa postura e falando daquela forma, você pode considerar até aí, de certa forma, como um circo, algo preparado. Vi muitos conselheiros lendo ali um discurso que foi preparado provavelmente durante a semana, mas enfim, cada um tem seus métodos. Mas o presidente Andrés Rueda vai mudar e vai fazer até de certa forma o que alguns conselheiros acabaram dizendo ali, de deixar de lado as finanças e acabar investindo em jogadores de patamar acima, absurdamente acima. Eu não creio nisso, não creio que uma reunião onde o presidente estava por Zoom, online ali, não estava presencial, não creio que vai mudar totalmente a cabeça, né? Agora, a pressão existe, né? A pressão é gigantesca. Tivemos o episódio da invasão do CT e o episódio de conversa ali na porta do CT na semana anterior, e derrota para o Palmeiras, empate com a Água Santa, que foi uma derrota, empate com a Ferroviária mesmo jogando bem, mas foi uma derrota aquele empate, e a reunião do Conselho Deliberativo ontem, que acabou sendo mais um episódio aí na história recente do Santos Futebol Clube. Então vamos torcendo, né? Vamos torcendo para que as situações se resolvam aí. Volto, quem sabe mais tarde ou quem sabe amanhã, para falar de possivelmente Lucas Lima anunciado e de Daniel Ruiz anunciado também, né? Jogador de 21 anos do Milionários da Colômbia. O presidente Andrés Rueda acabou citando ontem na reunião de que 2 reforços seriam anunciados amanhã. E o amanhã, no caso, é hoje, dia 7 de fevereiro, aí na terça-feira. Então, fiquem ligados aí, se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo, que é muito importante, e ative o sino das notificações. Valeu!